Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui para mais um vídeo da Escola de Sabedoria para falar um pouquinho mais sobre o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Espero que vocês tenham assistido o capítulo 1, né? E ter tido o entendimento e a sabedoria que o Senhor colocou no coração de vocês. E hoje nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, ele fala sobre o castigo dos sacerdotes. Pois é, os sacerdotes receberiam um castigo, né? Então nós vamos ler aqui em Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Então diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este o mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração, porque vós não me honram de coração. Eis que vos reprovarei, destruirei, cortarei e removerei a descendência. E aqui o Senhor fala algo assim tremendo. Ele diz que atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Vou dar um pausa aqui. O que é excremento? Excremento é todo as coisas que os animais soltavam na hora do sacrifício, né? Então, era o quê? Era bosta mesmo. Gente. Excremento era a bosta dos animais que Deus estava falando que ia atirar no rosto deles, no rosto dos sacerdotes. Por quê? Porque eles levavam lá para fazer sacrifício, mas levavam, lembra que nós falamos no capítulo 1, o que acontecia? Levava lá o boi manco, o boi cego, o boi esmagado, o boi que caiu no buraco. Então eles levavam aquilo que não prestava, que estava errado diante de Deus, que não era puro para Deus. Por quê? Porque eles não estavam nem aí com a obra de Deus. Então Deus estava falando isso: olha, eu vou jogar excremento em vocês, com os vossos sacrifícios e tudo, para junto deles sereis levados. Então, olha, gente, é muito sério quando nós não damos a Deus a honra que ele merece. Os sacerdotes não estavam dando a honra que Deus merecia. Ele diz assim: olha, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício, e em suas festas lançarei vocês fora com os excrementos. Olha só. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi. Para que essa minha aliança fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, o Senhor mostra o quê? Que o seu desprazer, né? Deus estava assim, olha, totalmente com desprazer de tudo aquilo que aqueles sacerdotes estavam fazendo. Nada daquilo Deus estava se agradando, né? Então ele queria totalmente que eles fossem amaldiçoados. Ele diz que seriam amaldiçoados se eles não mudassem de atitudes, se eles não ouvissem o mandamento, se eles não honrassem ao Senhor, como deveriam fazer os sacerdotes. Os sacerdotes não estavam fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, para que toda a linhagem levítica não desaparecesse. Por quê?
porque o povo de Levi era um povo que havia feito uma aliança com Deus. Deus tinha feito uma aliança com a tribo de Levi, né? Lá em Números, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, e prometido que jamais lhes faltaria um descendente como seu representante na classe sacerdotal. Mas não era isso que estava acontecendo. As coisas estavam mudando. Mas esses sacerdotes poderiam até ser eliminados, para que as demais gerações não fossem contaminadas e nem envergonhadas pelas suas atitudes. Deus usa palavras bem carnais para mostrar o que poderia fazer com eles, para envergonhá-los, né? E ele diz assim devolver a eles a sua sujeira. Então vocês estão imundos, vocês estão podres, vocês estão com as situações totalmente contra mim. Então eu quero devolver para vocês. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos nos sacrifícios, nas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos de vocês e o sacrifício de vocês. Olha, Deus estava muito irado. E hoje não é diferente. Às vezes nós escutamos alguns que se dizem servos de Deus falar tanta bobagem, fazer tanta bobagem. E às vezes a gente chega assim, meu Deus, e aí? Não se preocupa não. Sabe por quê? Porque Deus conhece e Deus está vendo. E Ele vai fazer isso, Ele vai lançar sobre essas pessoas excremento. Não precisa ser dos animais, não. Pode ser da própria humanidade, né? Deus vai cobrar, Deus vai entrar com providência nesses corações, né? Então, nós temos que tomar cuidado, nós que pregamos a palavra de Deus, né? Que estamos sempre dando o leite espiritual para as pessoas, nós devemos tomar muito cuidado, né? Louvado seja Deus. Em Malaquias 2, capítulo 5 em diante, diz assim: a minha aliança com ele foi de vida e de paz. Com aliança com quem? Com Levi. Deus estava falando, olha, a minha aliança com Levi foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça e nenhuma falsidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Desviou muitos do pecado, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução da lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então o Senhor estava falando que Levi, quando Deus fez aliança com Levi, todos os seus descendentes eram sacerdotes e eles andavam na presença de Deus. Eles viviam fazendo aquilo que era bom e agradável, instruindo os homens, ensinando a palavra de Deus, instruindo na lei do Senhor, né? E eles eram o quê? Os mensageiros do Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor fala que sua aliança com Levi foi de vida e de paz. Mas, especificadamente aqui, se referindo a Finéias. Finéias era neto de Arão. Ele era um neto de Arão e ele era um dos sacerdotes. E em Números 25 relata que o neto de Arão, que mostrou seu zelo pelo Senhor, quando em Baal-Peor matou o israelita e sua mulher medianita para extirpar a raiz da idolatria do acampamento de Israel. Por isso Malaquias escreveu que pelo temor do Senhor
a verdadeira lei esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou com ele em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ele era exemplo do sacerdócio, que Deus queria ver outra vez no meio do seu povo. Então, Finéias era um sacerdote bom, e ele extirpou, matou o homem e a mulher que tinha feito algo contra Deus, né? O verdadeiro sacerdócio é reafirmado. Os lábios do sacerdote devem passar o verdadeiro conhecimento e a instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Desculpa, irmãos. No capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim: mas vós tendes desviado e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, pelo seu ensino, causar a queda de muita gente. Então, o que ele estava dizendo? Que os sacerdotes que eram da linhagem de Levi, né, inclusive Finéias, né, que era neto de Arão, ele era fiel. Mas os outros que vinham vindo depois começaram a fazer as pessoas tropeçarem. Por quê? Porque as pessoas olhavam para o sacerdote e via que estava fazendo tudo errado, eles iam fazer errado também. Mas o sacerdote faz, por que eu não vou fazer? Não é mesmo? Hoje em dia é a mesma coisa. Você olha para um pastor e fala, ele não está nem aí com a obra de Deus só. Eu também não, né? Mas, porque esse pastor aí, ele só fala um monte de coisa que aí não tem nada a ver. Também não vou nem estar aí. Quer dizer, ele não respeita a Deus e ensina o povo a não respeitar a Deus, né? Louvado seja Deus, porque Deus tem levantado pessoas que têm sido firmes na obra de Deus, que têm ensinado o povo de Deus a entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, né? Eu posso dar exemplo de alguns pastores, né? Os pastores que passaram pela nossa igreja, o pastor Lázaro, o pastor Fábio, a pastora Ana Cristina, a pastora Valéria, né? O pastor que passou aí, a pastora Raquel e o pastor, eu esqueci o nome dele agora, né? Esse nosso último pastor que entrou, né? Que depois veio então o pastor Anderson, a pastora Celinha, né? Então, eles têm estado aí fazendo a obra de Deus, falando da palavra de Deus e ensinando eu e você a vivermos a palavra de Deus e a não fazer aquilo que é errado, né? Então, irmãos, nós precisamos entender isto. Então, o que aconteceu? Eles começaram a violar a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo. Então, Senhor, olha, sacerdotes são desprezíveis. Então, diante do povo, Deus não começou a não aceitar mais aqueles sacerdotes para fazer a obra de Deus. Eu fiz que eles fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. O que é parcial, né? Puxa, eu vou comprar ali vou comprar um frango. Aí eu vou ali, mas eu sei que aquele dono daquela avícola, ele é ladrão. Ele rouba as galinhas, mata e vai vender lá na vendinha dele, lá na avícola dele. E eu, como sacerdote do Senhor, eu vou lá comprar as galinhas do cara que vive roubando. Eu sei. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo parcial com ele. Estou sendo parceiro com ele, porque eu estou comprando aquilo que é roubado. O povo vê,
Fala aí, ó, esse aí não tem nem, né? Agora, é claro que muitas vezes nós compramos coisas que não são lícitas. Por quê? Porque nós não sabemos. Mas aquilo que nós sabemos, nós devemos evitar, né? Devemos evitar. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe se eu entendo ou se eu não entendo que aquilo é bom ou aquilo é ruim. Então nós temos que entender isso, né? E ele continua dizendo: visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais no aplicardes a lei, né? Quando ensinam a lei, né? Ensinam errado. Malaquias volta agora a fazer a comparação do que é o sacerdote que Deus quer e o que ele tem visto, o que ele vê. Eles estavam instruindo o povo de maneira errada, levando ao pecado, afastando-os de Deus e violando a aliança do sacerdote de Deus, feita entre ele e os seus antepassados. Deus tinha feito uma aliança com Moisés, com o povo de Deus, né? Lá no deserto, quando Deus tirou aquele povo lá do Egito para levar para Canaã, ele deu a lei, ele ensinou aquele povo, né? E aquele povo aprendeu de Deus, mas foi passando o tempo, eles começaram então a se perderem, né? Por isso eles já estavam sendo desprezados e humilhados diante do povo, pois não guardavam os retos caminhos e foram parciais em seus julgamentos. Cabia ao sacerdote o cargo de juiz das causas do povo. Já imaginou? Né? O sacerdote tinha que julgar a causa do povo, mas estava julgando errado. Né? Então nós vamos aqui, Malaquias 2, 10, 16, ele dá uma advertência contra a infidelidade conjugal. O julgamento dos sacerdotes era errôneo, tanto de um jeito como do outro, e aqui nós vamos ver isso. Malaquias 10, 12. 2, 10, 12. Não temos nós o mesmo Pai? Malaquias estava falando, nós não temos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais, quebrando a aliança dos nossos antepassados? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora do Deus estranho. Então, o que acontecia? O povo de Deus começou a casar com mulheres que adoravam deuses estranhos, né? Então, lá, o sacerdote, o servo de Deus, casava com alguém que não prestava honra ao Senhor. Se dobrava diante de Baal, né? Diante de todos os ídolos que haviam lá no Egito e em todos aqueles lugares, né? Os homens casavam-se com mulheres que adoravam deuses estrangeiros. O Senhor diz que eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos, mesmo que esteja trazendo oferta ao Senhor dos Exércitos, ou que o Senhor corte das tendas de Jacó qualquer pessoa que dê testemunho em favor do homem que faz. Então, quer dizer, o homem casava com as mulheres que adoravam todos os deuses, né? A mesma coisa hoje. Um pastor, né? Um sacerdote de Deus, se casar com alguém que professa uma fé que não é Jesus Cristo. Ela adora
o Deus do céu, aquele Deus lá que Deus criou, mas que não é para ser adorado, o sol, né? Alguém que adora o sol. O pastor vai e casa com uma mulher que não adora a Deus, que não crê em Jesus Cristo, mas que adora o céu, o sol, né? Ele é errado, está errado. O homem está fazendo errado diante de Deus, né? Então, e outros tantos ídolos, né? Nós temos aí, né? Obras de feitiçarias e outras coisas que a gente nem precisa falar, né? Aquele que não serve a Jesus Cristo, aquele que não crê em Jesus, crê em qualquer coisa. Tudo que é contrário a Deus, tudo aquilo que foge do alvo Jesus Cristo, que não é Jesus Cristo, é ídolo. Amém? Parece ser o próprio profeta que repreende seus colegas sacerdotes. Profeta quem? Malaquias. Malaquias estava ali para falar com aquele povo e dar um chacoalhão naqueles sacerdotes, né? Parece ser o próprio profeta que repreende os seus colegas sacerdotes e o povo de Judá, que estavam profanando a aliança de seus antepassados com Deus, se casando com mulheres estrangeiras, pois era uma deslealdade também entre eles, de uns para com os outros. O Senhor eliminaria o homem que continuasse nessa prática. Tanto um homem do povo quanto um sacerdote, e também quem apoiasse o homem que cometeu tal erro. Então, quer dizer, Deus iria eliminar aquele que fizesse aquilo e aquele que fosse a favor dele, né? Ah, aquele é meu amigo, mas ele está fazendo isso de errado, mas coitadinho, né? Tá tudo certo. Não, não tá não, tá não. Não tem nada certo. Aquele que apoia o homem errado, tá errado também. Mas então a gente vai sumir com todo mundo que está errado? Não. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Eu e você podemos ter amizade com as pessoas, o irmão que está pecando, eu não vou bater a mão nas costinhas dele e dizer assim, amém, irmão, continua pecando, tá certo. Não tem nada a ver com a tua vida, né? Pode pecar à vontade. Não, irmão, não é isso não. Você tem que chegar para ele e dizer assim, irmãozinho, é o seguinte, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Você está no erro, você está pecando, e isso não é bom para a tua vida. A sua vida vai ter que prestar conta diante de Deus. Ó, irmão, eu te amo muito, mas eu não concordo com os seus pecados. Eu não vou ficar de conluio com você porque você está fazendo isso. Você está errado. Você não está certo. Não conta com a minha ajuda para os teus erros. Eu continuo te amando, eu continuo te respeitando, mas eu não aceito os teus erros. Você está errado. Se conserta diante de Deus. Então, irmão, era isso que Deus queria que os sacerdotes fizessem. Mas os sacerdotes não estavam nem aí. Nem o sacerdote e nem os homens. Eles estavam apoiando tudo que era de errado, né? No templo de Esdras 10, do capítulo 1 até o 44, depois você pode pegar na tua casa e ler o capítulo de Esdras, né? Esdras era um profeta que veio do exílio e depois ele foi lá para Jerusalém para reconstruir o templo da obra de Deus, né? Houve o caso de muitos judeus que se casaram com mulheres etéias, né? Os heteus, quer dizer, eles eram adoradores de outros ídolos, de outros deuses, mulheres estrangeiras, inclusive sacerdotes se casando com mulheres que adoravam outros deuses, né? E aí o que aconteceu? Esdras chegou e chamou o povo, falou, escreve aqui. Povo de Deus, é o seguinte, vocês vão despedir as suas esposas. Vocês vão despedir, vão mandar suas esposas embora, vai mandar os seus filhos para não incorrerem na ira do Senhor. Nos tempos de Neemias também houve caso semelhante.
né? Quando se descobriu que os israelitas se casaram com mulheres astoditas, filisteias, da cidade de Astode. Astode era um deus que eles adoravam. Os amonitas, né, eram os filhos de Amon, que esse Amon é lá de Isaú, que Isaú se virou contra Deus, né? Moabitas, Neemias os puniu também, pois entre os sacerdotes estava ocorrendo isso, em Esdras, Neemias. Não se sabe exatamente se este era o mesmo caso que estava acontecendo agora, né, no tempo de Malaquias. Pois Neemias e Malaquias são contemporâneos, eles viveram ali meio que na mesma época. E isso pode ter acontecido no período em que Neemias voltou da Pérsia, após 12 anos da sua vida, da sua vinda para Judá. Então, quando Neemias, lembra que Esdras veio para construir o templo. Aí depois veio Neemias, né, para reconstruir os muros de Jerusalém. Lembra que ele orou, falou lá com o rei, olha, rei, eu estou triste. O rei falou, você está triste por quê? Ele era copeiro do rei. Ele estava triste por quê? Porque ele falou assim, olha, os muros de Jerusalém estão quebrados, né? Os meus irmãos estão lá, estão passando situações difíceis, eu gostaria de ir lá restaurar os muros, né? Então, Neemias foi lá para restaurar os muros. Ficou lá um tempo e muita coisa aconteceu. Neemias voltou para a Pérsia, depois de um tempo, uns 12 anos passados, ele voltou para lá. E quando ele voltou, estava acontecendo essa mesma situação que estava acontecendo agora aqui no período de Malaquias, que os sacerdotes estavam casando com mulheres que não tinham nada a ver com Deus e dando todo tipo de exemplo ruim e mal para o povo. E o povo, então, estava debandando, saindo fora da presença de Deus e daquilo que Deus havia instituído. Malaquias 2, capítulo 13, 16, diz assim, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem a aceita com prazer da vossa mão. Olha, o Senhor diz que o povo era tão hipócrita, que ainda ia lá no altar de Deus chorar e entregar a oferta. Mas o Senhor nem aceitava mais as suas ofertas, porque ele já não dava atenção às suas ofertas e nem as aceita mais com prazer. E aí perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Sendo ela a tua companheira e a mulher da aliança, a mulher do teu acordo matrimonial, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Não foi o Senhor que os fez Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Ele desejava uma descendência consagrada. Então aqui, vamos lá, né? O que estava acontecendo? Aqueles homens que casavam com mulheres lá, com as outras mulheres, eles tinham mulheres, mas eles iam e pegavam outras mulheres e casavam, né? E Deus estava falando, olha, vocês estão desonrando a mulher com qual você casou, né? Vocês estão fazendo tudo errado, né? Aí ele diz, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, né? Ele casava com uma mocinha bonita, né? Tinha filhos e daqui a pouco ela estava ficando mais, catava outra.
ia lá catar a eteia, a outra. E isso está errado. Hoje em dia, o homem fica um pouquinho mais velho, 50, 60, 65 anos. Ah, minha mulher está com 60. Ah, não, vou arrumar uma de 30, de 40. Olha, irmão, isso aí está errado. Está errado diante de Deus, né? O Senhor odeia isso. O Senhor não quer que isso seja feito. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repudio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Quer dizer, o homem é violento, é ruim, ele bate até na mulher, ele trai a mulher, ele não precisa nem bater, ele traindo, ele já está com violência contra a mulher, né? Ou cobre sua mulher de violência, ou então bate mesmo, né? Tem muitos que batem em mulher. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O Senhor está alertando o povo, o Senhor está falando, ó, cuidado, não é assim que faz. Olha, vocês estão errados. A mulher que você se casou é para você ficar com ela até o fim da sua vida. Você casou com ela, é ela, a mulher, a mãe dos seus filhos, fica com ela, né? Mas não, os homens eram infiéis, né? E o profeta continua dizendo, não adianta nada os lamentos, nem as súplicas, nem as ofertas diante do Senhor, quando eles continuam nas práticas dos adultérios, dos divórcios, repudiando a primeira esposa, a esposa legítima, a mulher da sua mocidade e se casando com outra, né? Então, gente, Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada, né? O divórcio é algo que Deus só aceita se for por adultério, né? Do contrário, não adianta. Aquele que cobre de violência as suas vestes, ou o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, ou cobre sua mulher de violência, significa ferir a esposa legítima, né? Ao tomar outras mulheres, quer dizer, quando ele trai a sua mulher, ele está fazendo o quê? Ele está vestindo ela de violência, né? Ele está realmente levando ela a ser uma mulher deprimida, uma mulher até mesmo falta de esperança, fica doente, né? Muitas coisas. Aí o que acontece? Significa ferir a esposa legítima ao tomar outras mulheres. A veste seria o símbolo da primeira esposa. E violência, o símbolo das outras esposas. Pois o repudio e a poligamia seriam uma violência contra a esposa legítima. Então, irmãos, é muito sério isso. É um caso muito sério, né? É sério isso e Deus, ele não se agrada disso. Capítulo 2 ainda, versículo 17, diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. É desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Né? O povo pergunta. Vocês ainda perguntam quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor? E ele se agrada deles? Né? Os sacerdotes ficavam lá falando, né? Eles não estavam nem aí, não, tá tudo certo. Ah, esse aqui fez mal, assim, ah, mas ele é bonzinho, deixa ele, não sei o quê. Ah, ele quer casar com a outra, mas deixa ele casar. Então, o que acontecia? O povo de Deus estava sendo levado a fazer tudo errado, porque os sacerdotes estavam ensinando o povo errado, né? Então, aí era uma situação difícil, né? Onde está o juiz de Deus? Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras.
Como temos cansado, vocês ainda perguntam quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos de Deus. E ele se pergunta, agrada-se ele deles? E também quando pergunto, onde está o Deus da justiça? Os sacerdotes cansavam o Senhor com suas palavras, principalmente quando distorciam a sua justiça. Por isso, Deus segue dizendo sobre a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo no dia do julgamento. Então, o que acontecia? Naquela época, Deus estava falando, olha, o dia do julgamento vai chegar. E Malaquias estava ali falando, olha, Deus está cansado dos sacerdotes. Os sacerdotes já cansaram o Senhor com as suas palavras. E o Senhor vai vir e vai julgar vocês, né? O Senhor vai ter o dia do julgamento. E o dia do julgamento vai chegar. Então Malaquias estava ali ensinando, falando, dando entendimento para eles, para ver se eles compreendiam, mas nada, eles não queriam ouvir. Eles só ouviam o que os sacerdotes faziam e faziam tudo de errado. Então, irmãos, é muito, muito perigoso, né? A gente ouvir aquilo que é errado. Quando você ouve a palavra de Deus, saiba, dá honra à palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Aquilo que está errado, não faça. Faça aquilo que está certo, aquilo que está correto, né? Malaquias aí para o capítulo 3, aqui é o capítulo 2, a gente já está encerrando, mas no capítulo 3, Malaquias vai falar muito mais, né? Que ele está enviando um mensageiro, que ele está preparando um caminho, que de repente vai vir o tempo, né? O tempo que o Senhor vai vir o quê? Ele vai buscar a igreja, né? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, né? Ah, mas já tanto tempo se fala que Jesus vai voltar e Jesus ainda não voltou. Ele ainda não voltou, né? Louvado seja Deus, porque ele ainda não voltou. Porque se ele já tivesse voltado, muitos já se teriam perdido. E hoje é dia de você confessar Jesus na sua vida e voltar para trás e fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto diante de Deus e continuar caminhando com Deus. Então, irmãos, você precisa entender que o Senhor, Ele quer que você compreenda aquilo que é bom, correto, agradável diante de Deus. Viva segundo a palavra de Deus. Não se deixa levar pelas coisas erradas. Faça aquilo que é certo, aquilo que é correto. O Senhor tem te chamado para servir em espírito e em verdade. Então, sirva ao Senhor. Não se deixe levar por aquilo que está errado. Ah, mas fulano está fazendo errado. Deixa ele fazer o errado. Se você puder chegar nele e conversar com ele e ensinar ele, faz isso. Se não, ora por ele. Mas não vai fazer o que está errado junto com ele. Amém, irmãos? Então, Deus abençoa. Aqui nós encerramos o capítulo 2 de Malaquias. Aí a semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 3 de Malaquias, né? E depois o 4. Então, mas olha, irmãos, leiam o capítulo 3, o capítulo 4, para quando eu estiver falando aqui, você fala, olha, é aquilo lá, já li na Bíblia, é isso aqui, entendi. Então, preste atenção, entenda, e leia de novo o capítulo 1, capítulo 2. Para quê? Para você se firmar mais na palavra de Deus. Amém, irmãos? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Obrigada, Senhor, por mais esta escola de sabedoria. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Abençoa os teus filhos e que eles possam compreender
a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.